Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada, para você que se encontra aí no seu lar, no seu trabalho, na rua, aonde você estiver. Que a paz que o mundo não pode dar, e que ela excede todo entendimento da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja sobre o seu coração, sobre o seu lar, sobre toda a sua família. Aqui quem vos fala é o vosso servo, Pastor Paulo. Estamos mais uma vez aqui pelo Ministério Ágape, ministério esse pelas redes sociais. Meu amado, minha amada, eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler? Glória a Deus. Não está falando sobre o nascimento de Jesus. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte do imperador romano César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primeiro, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Glória a Deus. Meu amado, minha amada, vamos falar sobre Natal. Tá? O que significa Natal? Por que Jesus nasceu? Qual foi o propósito de Jesus ter vindo aqui na Terra, através do seu nascimento virginal? A palavra Natal ela significa nascimento. Tá? E hoje, no nosso contexto universal, na maior parte das nações do nosso mundo, existem duas maneiras de assim nós comemorarmos o Natal. Tá? Tanto uma quanto a outra, ela vai influenciar cada um de nós de uma forma direta ou indireta. Então existe a primeira, é a tradição, e a segunda é a bíblica. A tradição, ela colocou uma data específica. A Bíblia ela não nos mostra uma data específica. Tá? A tradição colocou que Jesus nasceu 25 de dezembro. Por que essa data? Tá? Os romanos, por volta de 354, justamente 354 depois de Cristo, em 25 de dezembro foi celebrada a primeira noite de Natal, né? Ali foi celebrada ali justamente dia 25 de dezembro, em 354 depois de Cristo. Isso foi feito pelos romanos. Então o que eles fizeram? Eles aproveitaram que era uma festa, né, chamada Festa do Deus Sol, ou o Sol Invicto, tá? Era uma celebração pagã, onde eles adoravam ao Deus Sol. Então eles colocaram justamente essa data, porque era uma data onde eles faziam grandes festas, festas essas com bastante liberdade, e ali aproveitaram para colocar como uma data específica do nascimento de Jesus. Tá? Então, inicialmente, é uma festa pagã. E a Bíblia? A Bíblia ela mostra para cada um de nós essa data específica? Não. A Bíblia ela não fala assim, Jesus nasceu 25 de dezembro. A Bíblia não fala isso. Só que a Bíblia ela nos deixa algumas pistas, tá? Fato esses que nós vamos ver agora. Alguns fatos que nos faz compreender, né, ter uma aproximação de um mês onde ali, possivelmente, onde Jesus nasceu, tá? Com exatidão, próximo a qual foi o mês que Jesus nasceu. Então eu quero junto contigo, meu amado, nesse pequeno estudo, que você medite nesses fatores, tá bom? Medite nesses fatores para você observar o que é o verdadeiro Natal, conforme a Bíblia nos ensina, tá? Não conforme a tradição, mas assim como a Bíblia nos ensina. O primeiro fator que eu quero que você observe é a questão do clima, tá? Como que era o clima no Oriente Médio na época de dezembro, tá? A época de dezembro no Oriente Médio é um clima de inverno, porque o inverno lá no Oriente Médio começa de novembro daquele ano vigente e vai até o próximo ano, tá? Ali na Páscoa, tá? Entre março e abril, que é o primeiro mês dos judeus. Então ele vai de novembro, tá? Até a Páscoa, que é o próximo ano, tá bom?
Então o inverno se estende nesses meses. E dezembro lá na Palestina é um mês muito chuvoso também, tá? Onde tem grandes chuvas. E a Bíblia aqui, o texto fala que havia pastores, tá? Que estavam nos campos guardando os seus rebanhos. A Bíblia fala isso com toda clareza, a partir do versículo 8. Tá? A Bíblia vem falando isso, que havia pastores. Eu quero ler o versículo 8 para vocês, olha. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo guardando durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, como que o pastor ia colocar o rebanho dele no campo, sendo que era inverno? O pasto estava minguado, frio, chuvoso. É um período que com certeza os pastores, o que eles fazem? Eles guardam os seus rebanhos, tá? Eles guardam os seus rebanhos e pegam mantimentos, né, nas épocas anteriores para poder ali sustentar o seu rebanho durante o inverno. Então, com certeza, o período de dezembro é um período que ali os pastores não estavam guardando seus rebanhos na vigília da noite. Pastor, existe texto na Bíblia que me mostra, tá? Existe texto na Bíblia que me mostra que dezembro era inverno e tinha grandes chuvas? Eu quero ler 2 textos junto contigo. O primeiro texto está lá em Esdras, capítulo 10, versículo 9, que mostra que havia grandes chuvas. Sendo que o mês de dezembro, no mês hebraico, tá? No nosso é o 12º mês, que é dezembro. Para os hebreus, para os judeus daquela época, era o 9º mês, que era chamado o mês de Quisleu, tá? Era o 9º mês, tá? E a Bíblia mostra isso com clareza. Esdras capítulo 10, versículo 9, é o primeiro versículo que eu quero que você medite. Diz assim, ó: então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, tá? Que era o quê? O mês de Quisleu, correspondente ao nosso mês de dezembro. No dia 20 do mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então, ao mês de dezembro, havia períodos de grandes chuvas, tá? Os pastores não estariam no campo guardando seus rebanhos. Um outro fator que eu quero que você observe aqui é outro versículo, perdão, é Jeremias 36, 22, que vai falar justamente sobre o inverno. Então o rei, assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, que é o mês de Quisleu, ou nosso mês, correspondente ao nosso mês, que é o mês de dezembro, estava diante dele um braseiro aceso. Então, meu amado, primeiro fator que eu quero que você observe é o clima, tá? Clima de dezembro não era um clima favorável para os pastores estar no campo. Não era um clima favorável, tá? Para eles estarem ali apacentando seus rebanhos, porque era um mês de frio e um mês, tá? De grandes chuvas. Então esse é o primeiro fator que eu quero que você observe, o clima. Segundo fator, Lucas capítulo 12, ele fala que o imperador César Augusto, ele pediu para que todo mundo se alistasse. Vamos lá. Como pode o imperador pedir alguém para se alistar no período de chuvas e de frio? Tá? Como pode isso? Qual era o propósito do alistamento? O alistamento dá a entender que ele estava chamando pessoas para poder entrar no exército. Tá? A palavra alistamento tem esse propósito também, mas também a palavra alistamento significa, no nosso português, significa pôr em lista ou escrever numa lista. Então, ele quando ele chama as pessoas para se inscreverem, para se alistarem, ele tinha um objetivo, era cobrar impostos. Então, quando ele traz as pessoas, ali ele ia saber quantas pessoas tinham na família, qual era o ofício da pessoa, qual a quantidade de terra que a pessoa tinha e o que essa terra produzia. Para dali, ele estabeleceu o quê? O imposto. Então, uma pessoa que ela quer ganhar imposto, ela jamais vai dificultar alguém chegar próximo a ela. Então, o que acontece? O mês de dezembro era um mês chuvoso, tá? Era um mês de frio, com certeza ele ia ter poucas pessoas vindo se alistar, ele ia ter pouco acesso. Lembrando que naquela época não tinha internet, naquela época não tinha nem máquina de escrever como nós temos hoje, tudo era feito à mão, tá? Não tinha correios, então não tinha, vamos dizer assim, não tinha ônibus, não tinha carro, tá? Então as pessoas tinham que vir até ele, tá? E isso num clima favorável. Então o inverno era um clima totalmente desfavorável para as pessoas chegarem lá por causa da chuva. Tá? Um outro fator que eu quero que você observe é o seguinte, tá, irmãos? Maria, José. Maria estava para dar à luz, estava grávida. Sendo que ali Nazaré era
é muito difícil, eles ficam apacentando os seus rebanhos ali junto ao pasto dos climas desfavoráveis. E César Augusto não ia perder dinheiro, tá? Então ele ia fazer de tudo o povo se aproximar dele para ele poder cobrar, saber a quantidade de pessoas que tinha sobre o governo dele e ele poder lhe cobrar imposto, tá bom? Um outro fator que eu quero que você observe sobre o nascimento de Jesus é a questão muito conhecida, passa em filmes, passa em fotos, até em cartão de Natal que nós damos às vezes para o nosso familiar, aquelas coisas todinhas para amigos, é a questão do presépio, tá? Tem aqueles bonequinhos ali na porta do shopping, é a questão do presépio. Então ali no presépio ele mostra o seguinte, ele mostra os pastores, ele mostra os magos, a mãe, tá? O pai de Jesus, animais, tudinho. Então, isso é o que a tradição coloca. E a Bíblia fala sobre isso? Não. A Bíblia mostra com clareza que os pastores, eles receberam ali a visita de um anjo, tá? O anjo ali aparece para eles e fala para eles que na cidade de Belém tinha nascido o Salvador do mundo. E ele dá um sinal para eles, olha, esse vai ser o sinal que eu vou dar para vocês, da parte de Deus. Vocês vão ver esse menino enrolado no pano, numa manjedoura. Uma manjedoura é o lugar onde os animais ali, eles comiam, tá? Então os pastores prontamente foram até aquele local e eles lá viram Jesus, tá? Eles ali viram Jesus, se alegraram e contaram para as pessoas que tinha nascido ali o Salvador dos judeus, tá bom? Então só os pastores estavam presentes. Pastor, e os magos? Onde é que estavam? Os magos vieram aparecer por volta, mais ou menos, de 2 anos depois, posterior. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos lá, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, tá? A partir do versículo 1, diz assim, olha, Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Então esses magos eram o quê? Eram astrólogos. O Oriente, possivelmente a Babilônia ou a Síria, onde é o atual Iraque nos dias de hoje. Então esses homens eram estudantes das estrelas. Por divina revelação, eles perceberam que aquelas estrelas guiaram eles para um determinado lugar. Onde eles viram ali o quê? O rei, onde é nascido o quê? O rei dos judeus. E ele veio adorar, porque ele sabia que não era simplesmente o rei dos judeus, mas era o rei de toda a terra, o salvador de toda a terra. Tá? Quando eles chegaram ali, quando Herodes recebe essa notícia, Herodes fica perturbado, junto com toda Jerusalém. Por que Herodes fica perturbado? Porque ele era rei daquela região ali. Então, ele era rei daquela região, o que acontece? Colocado pelo imperador romano para tomar conta daquela região, ali da Judéia, e então ele fica perturbado, pô, alguém vai tomar o meu lugar. Então ele chama esses magos e fala para esses magos procurar saber onde estaria justamente o rei dos judeus. Para quê? Para que pudesse ir lá e adorá-lo. Só que antes disso ele consulta quem? Os sacerdotes, os escribas, tá? Os religiosos daquela época ali, perguntando onde está escrito na profecia de vocês que vai nascer o Cristo, o Salvador. Aí eles usam aquela profecia lá de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, olha, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então eles orientam Herodes, e Herodes chama os magos, ele ali procura saber minuciosamente, fala assim, olha, quando você chegar lá, me fala, porque eu também quero adorar. Ele não queria adorar, ele queria ir lá matar, tá? Para que não pudesse ninguém tomar o lugar dele. E pensando ele, que ali Jesus ia tomar o lugar dele. Tá? Prontamente a estrela vai, guia, e para onde? Para justamente na casa de Jesus, na casa de Maria e de José. Isso está aqui ó, no capítulo 2 de Mateus, e no versículo 11, olha. E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então eles foram onde? Na casa. Tá? Estavam na casa de Jesus, não estava mais na manjedoura, não estava mais ali, né, ali no lugar onde ficavam os animais. Tá? Estava na casa de Jesus. Tá? Então ele estava ali na casa de Maria e de José. Então eles foram ali e começaram a adorar o Senhor. Um outro fator que é muito importante quantos magos eram, pastor? Eram 3? Eram quanto? Por que eles colocam? As pessoas falam que eram 3 magos. A tradição fala que eram 3 magos. Porque justamente por causa dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra.
Só que a Bíblia não está falando a quantidade de magos que eram. Nós não sabemos quantos magos eram. Poderiam ser mais. Poderia ser 5, poderia ser 10, poderia ser 15, 20. Nós não sabemos quanto eram. Tá? A Bíblia não está falando isso. E a tradição fala que eles eram reis, né? Os 3 reis. A Bíblia não está falando que eram reis, só falam que eles eram magos, que vieram do Oriente e foram guiados por uma estrela, por divina revelação. Tá? E agora, para a gente concluir essa parte aqui, pastor, onde é que está falando que eles foram 2 anos depois? Está aqui, ó, capítulo 2, versículo 16. Tá? Quando o Herodes percebe, tá, que os magos eles foram embora, tá, ele não consegue ali achar onde estava o menino, ele dá uma ordem. Ele fica furioso e dá uma ordem para que todas as crianças fossem mortas de 2 anos para baixo. Por que ele fala de 2 anos para baixo? Porque justamente o que os magos relataram para ele. Então, possivelmente Jesus tinha 2 anos de idade nesse período. Tá? Com muita certeza, os magos visitaram Jesus 2 anos depois. Não no momento exato do nascimento dele, mas sim 2 anos depois. Está aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Tá vendo? Então isso aqui é uma confirmação que os magos foram lá por volta de 2 anos depois, e Jesus já estava na sua casa, tá, por volta de 2 anos depois. Tá bom? Um outro fator, meu amado, que eu quero que você observe, é nascimento de João Batista. Tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, tá? Vamos lá ler, no versículo 5, diz assim, olha: existiu no templo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Guarde essa palavra, ordem de Abias. Tá? E cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Tá? Isabel era uma mulher estéril, ela não podia dar filhos. Isso aqui já no versículo 7. Tá? Ela era avançada de idade, os dois eram avançados de idade, e ela ainda por cima, ela era estéril. Então, Zacarias estava ali no período dele exercendo o ministério dentro do templo, na ordem de Abias. O que era a ordem de Abias? Tá? A gente voltando um pouquinho à história, a gente vai lá para 1 Crônicas, capítulo 24, a gente vai ver o rei Davi, quando ele determina ali, faz a planta do templo, e ele dá uma determinação para que houvesse, já no período de Salomão, seu filho, quando ele construiu o templo, houvesse 24 turnos, tá, para poder servir no santuário do Senhor. Tá? Nisso tinha muitos obreiros de diversas funções, que eu não vou falar aqui agora, tá? De diversas funções. Tá? Eram ministros, tá? Eram levitas, eram porteiros, e aí por diante. Então cada um tinha a sua função. Isso no período de 24 turnos. Só que esses turnos, tá? Eles eram exercidos de que maneira? Era exercido quinzenal, tá? Quinzenal, quer dizer, de 15 em 15 dias, 2 turmas desse período exercia o sacerdócio dentro do santuário. Tá? Eram 2 turmas divididas, tá? Cada turma em 15 dias. Tá bom? A turma de Abias era a 8ª. Tá? Era a 8ª. Tá? Então, quando João ele entra no templo e ali ele está exercendo o sacerdócio, tá? Que período era esse, pastor? Ele recebe uma revelação de um anjo que Deus tinha ouvido a oração dele em prol da mulher dele e que ela deixaria de ser estéril, ela daria um filho. Tá? Quando foi isso? Quando ele sai do templo, ele vai, volta para sua mulher e a Bíblia diz que Isabel concebeu e teve um filho. Tá? Quando foi esse período que ele exerceu? Quando era a 8ª ordem de Abias, que período era? Era o 4º mês do calendário hebraico, tá? Chamado de Tammuz, tá? Correspondente ao nosso calendário era no mês de julho, tá? Correspondente ao nosso calendário era no mês de julho. Então ele entra lá, exerce o sacerdócio dele, e no finalzinho do 4º mês ele sai e Isabel, ela vai ela engravida de João Batista, tá bom? Então a Bíblia diz que ela consegue ocultar por 5 meses a gravidez dela. Isso está aqui, ó, em Lucas, no capítulo 1, no versículo
no versículo 24, diz assim, ó, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, quer dizer, ela engravidou e por 5 meses ocultou, tá? Então ela ocultou 5 meses, tá? Um mês depois, o anjo, ele aparece, como diz aqui, ó, no versículo 26, capítulo 1, versículo 26 de Lucas, ó, e no 6º mês foi o anjo do Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, tá? Então o anjo Gabriel, ele vai diante de Maria e anuncia para ela que ela ia ficar grávida, que dela ia ser gerado o Senhor, o Cristo, o Salvador do mundo. E ela, né, naquele diálogo ali com o anjo, como poderia ser feito se eu nunca conheci, eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual com homem nenhum? Aí ele falou para ela assim, olha, o Espírito Santo, o que será gerado de ti, será gerado pelo Espírito Santo. Você vai gerar através do Espírito Santo. Então houve aquele diálogo ali e Maria, ela recebe essa visita do anjo e ali ela fica já no início da sua gravidez, tá? Ela é engravida ali do Espírito Santo e ela ali começa a conceber o Senhor Jesus ali já no útero dela. Nesse mesmo período, tá? No 6º mês, no 1º mês da gravidez dela e no 6º mês já da gravidez da sua prima Isabel, ela vai visitar Isabel. Isso está aqui, ó, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39. Diz assim, ó, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, sua prima. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e foi Isabel cheia do Espírito Santo, tá? E clamou com grande voz, disse, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isso, que vem a minha mãe do meu Senhor? Tá? Pois, eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado que creu, pois onde se cumpriam as coisas da parte do Senhor lhe foram ditas. E Maria ficou com ela o quê? Quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 até o 56. Então, Maria visita Isabel, Isabel já estava grávida, no 6º mês da sua gravidez, e Maria permanece ali durante 3 meses com Isabel. João Batista nasce, Maria volta para casa, e 6 meses depois do nascimento de João Batista, quando é que João Batista nasceu? João Batista, ele nasce no 1º mês, tá? João Batista nasce no 1º mês do ano judeu, que é o mês de Abib, tá? Ou o mês de Nisan, que é justamente o mês de abril, correspondente ao nosso mês de abril. Então é só fazer a conta. Julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 1º mês do calendário hebraico. Foi quando João Batista nasceu, tá? Então, quando ele nasceu, Maria estava grávida de já quase 3 meses do Senhor Jesus. 6 meses depois, tá? Nasce o Senhor Jesus Cristo. 6 meses depois de quê? Do nascimento de João Batista, nasce o Senhor Jesus Cristo. No final do sétimo mês do calendário hebraico, que é chamado calendário Etanim, tá? Que é correspondente ao nosso calendário outubro, tá? Então é só fazer as contas. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tá? 6 meses depois, Jesus nasceu. 6 meses depois que ela tinha saído da casa de Isabel, sua prima, tá? Então possivelmente, tá? Não estou aqui afirmando, mas possivelmente Jesus nasceu no mês de outubro, tá? Então, que dia, pastor? Não sei dizer para vocês. Possivelmente no finalzinho do mês de outubro, Jesus nasceu, tá? Então, esses aqui são os fatores que eu queria mostrar para você, meu amado, com clareza, para que você pudesse observar sobre o nascimento de Jesus. Por que Jesus nasceu? Tá? Jesus nasceu para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele veio aqui nesse mundo, tá, para trazer a salvação para cada um de nós. Então Jesus pode, nesse momento agora, nascer no seu coração. Tá? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus pode reviver de novo no seu coração. Basta somente você receber Jesus como seu Senhor e Salvador e buscar uma igreja evangélica mais próxima à tua casa e falar assim, pastor, eu estou aqui para receber Jesus como Salvador, quero que ele nasça no meu coração. Aí surge uma pergunta, para a gente concluir aqui no nosso estudo, surgem algumas perguntas muito comuns nesse período de Natal. Pastor,
o Senhor comemora então o 25 de dezembro, nós, cristãos evangélicos, aproveitamos mais uma vez essa data de 25 de dezembro, sabemos ela que não é o dia que o Senhor nasceu, tá? Aproveitamos não para comemorar de uma forma pagã, como foi comemorada lá atrás, festas com libertinagens, com todo tipo de orgia, não, nós aproveitamos essa data para mais uma vez celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então sim, nós comemoramos junto com as pessoas, sim, comemoramos, tá? E árvore de Natal, pastor, os enfeites das árvores de Natal, Papai Noel, e como que é essas coisas? A árvore de Natal, meu amado, ela já é algo milenar antes de Cristo, 2000 antes de Cristo. Teve maior força, na nossa época agora atual, teve maior força lá na Alemanha, tá? Então, a árvore de Natal, quando as pessoas colocaram isso, eles tinham questão de adorar ali o Deus da árvore, o Deus da colheita dele, da fertilidade. Então, tinha ali todo as bolas, as estrelas, tudo era simbólico, algum tipo de adoração, tá? Nós cristãos não adoramos esse tipo de coisas, nós evangélicos não adoramos. Mas não é pecado você botar uma árvore de Natal na tua casa, tá? Para enfeitar, para questão de enfeite, tá? Botar ali uma bolinha, uma estrela, botar ali todo tipo de parafernália ali, de que você quiser, for criativo ali, fazer um enfeite, tá? Nós, cristãos evangélicos, nós adoramos somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então, quando eu coloco uma árvore na minha casa, eu não estou colocando lá com o desejo de adorar igual as pessoas fizeram no passado, adorar a árvore, adorar a estrela, adorar a bola, tá? E nós não fazemos isso, nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós só usamos para questão de enfeite, mais nada, tá bom? Papai Noel ele toma alguns atributos que só pertencem a Deus, tá? Ele quer tomar para ele alguns atributos que só pertencem a Deus. Papai Noel conhece todos os desejos de todas as crianças, só quem é onisciente é Deus. Ele está presente em todos os lugares, só quem é onipresente é Deus. Ele está ali na chaminé, na meia das crianças, só quem está presente em todos os lugares é Deus. E tem ali todo o poder que consegue distribuir poderosamente os brinquedos de todo mundo, só quem tem todo o poder é Deus. Só quem é onisciente, onipotente, onipresente é somente Deus, tá bom? Então, pastor, então não é pecado eu ali tocar presente, comer com as pessoas? Não, meu irmão, você pode tocar presente, você pode comer à vontade, moderadamente, claro, faça as coisas com moderação. A Bíblia mostra diversas vezes que o povo de Deus eles festejaram, se alegraram, trocaram presentes, tá? Nós só não fazemos de maneira como as pessoas fazem, mas nós ali adoramos, glorificamos o nome do nosso Senhor mais uma vez, trocamos presentes e se alegramos com as pessoas. Só que se a gente olhar para o Natal somente como enfeitar a casa, troca de presente, comida, é muito pouco, tá, meu amado? É muito pouco. É perder o sentido real do Natal. O Natal é simplesmente isso. O nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu, o Filho de Deus nasceu para nos dar a vida eterna. Só simplesmente isso, muito simples, tá? Uma coisa minha que eu quero deixar aqui, antes de finalizar, é um período também que eu gosto muito, tá? Na questão do comércio, tá? É um período que muitas pessoas estão desempregadas, elas ali conseguem um emprego temporário, até um emprego informal, conseguem ali no camelô, vendendo na rua as suas coisas ali, e conseguem ganhar um dinheiro ali para poder sustentar a sua família, e com possibilidade já do próximo ano ali, no caso nosso calendário, né, no próximo ano a partir de janeiro, ali conseguir um emprego fixo, tá bom? Então o bom disso é o comércio, os empresários são abençoados, as pessoas ali conseguem um emprego, são abençoadas, as pessoas conseguem se alegrar comprando seus presentes, trabalhar o ano todo dia ali para poder comprar algo novo para o celular, para sua aquisição pessoal. Então é uma deixa minha, tá? É um período que eu acho muito bom, tá? Na questão do comércio, eu acho muito bom isso, tá bom? Mas o Natal não é isso. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Quero deixar minha deixa aqui bem claro, para salvar a humanidade, salvar a minha alma, salvar a tua alma, tá bom? Meu amado, fique com essa palavra, fique com esse estudo, que Deus te abençoe, um Feliz Natal, um abençoado ano novo, tá bom? Fique na graça e na paz, até semana que vem, querendo Deus, amém? Deus te abençoe, graça e paz.